Meus irmãos, boa noite, graça e paz. Você que está aí do outro lado da câmera, de casa, para cultuarmos a Deus, eu daqui, juntamente com o presbítero Rafael, o presbítero Jean, e vocês aí com a sua família. É um momento de nos achegarmos mais perto de Deus, através do louvor, da oração e da palavra de Deus. Eu quero dizer para você que esse momento que nos distancia, né, da comunhão, de estarmos perto uns dos outros, é por um motivo justo, né? Por essa pandemia que assola a nossa nação e o mundo. E a nossa palavra é para que você possa cumprir com as determinações que são necessárias em prol da saúde, que você possa estar se cuidando, né? E queremos louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos que já recuperaram, o irmão Júnior, a irmã Alessandra, o irmão André, o irmão Diácono Valdir, o seu filho Julian. Queremos também louvar a Deus ainda pela permanência da irmã Rose, mas já numa melhora, já está no quarto, ainda respirando por aparelhos, mas estável, e nós continuamos orando pela vida da nossa irmã. Hoje pela manhã nós tivemos a nossa reunião de oração também online e sentimos a falta de muitos irmãos. Eu quero pedir que no próximo domingo você possa honrar o Senhor, dedicando o dia do Senhor para estarmos ali orando junto uns com os outros. Eu quero convidar você para orar nesse momento. Nós estamos com o nosso templo vazio, né, transmitindo aqui a palavra, e com a ajuda dos nossos presbíteros que já foram citados aqui. Mas curva a sua cabeça onde você está e vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Querido Pai Celeste, nós te adoramos, Senhor, nesta hora, no nome bendito do Teu Filho Jesus Cristo. Nós te adoramos, Senhor, porque sabemos que Tu é o Deus Todo-Poderoso. Tu é o Deus da vida. Tu é o Deus todo-soberano, Senhor, que rege o céu, a terra e o mar. Nada foge do teu controle, Senhor. Tu criou o mundo, tu criou tudo que nele existe, e o Senhor é que mantém. Senhor, nós te adoramos, Senhor, porque sabemos, Senhor, que o poder está em tuas mãos. Tu pode, Senhor, mudar a história desse mundo a qualquer momento. Tu pode a qualquer momento enviar o teu Filho Jesus para vir julgar esse mundo. Da mesma forma que o Senhor mandou uma vez ele vir morrer para nos salvar, para ser o sacrifício pelos nossos pecados, o Senhor pode a qualquer momento mandar Ele de volta para resgatar o teu povo. Senhor, é diante de Ti que nós nos prostramos, é diante de Ti, Senhor, que reconhecemos o quanto que somos pequenos, o quanto que somos pecadores, o quanto que nós carecemos de Ti. E, ó Deus, recebe então a nossa gratidão, recebe o nosso louvor, Senhor, porque entendemos, Senhor, que o sacrifício do Teu Filho foi suficiente para perdoar todos os nossos pecados. E sabemos o quanto que nós precisamos de Ti, Senhor, para viver uma vida de santidade. O quanto que precisamos do Teu Espírito Santo que nos santifica e que nos faz, ó Deus, entender as dificuldades da nossa carne. Porque a Tua palavra diz que Ele milita contra a carne. E é assim, Senhor, que nós somos livrados de coisas piores por causa da presença do Teu Espírito Santo. Santifica o Teu povo, Senhor, santifica a Tua igreja. Consola os aflitos, Senhor, e prepara o nosso coração através do louvor, para que possamos logo receber a Tua palavra. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu quero cantar o hino 301 do nosso novo cântico, que traz um título novo aqui, O Único Salvador. Aliás, é o hino 300, não é o 301. É a Igreja Militante. Por isso que eu estranhei aqui o título, né? É o hino de número 300. Igreja Militante. Nós estamos pregando sobre a morte de Cristo, tratando das palavras de Cristo na cruz. Nós estamos aí se aproximando da semana da Páscoa, né? E esse hino, ele reflete, né, sobre essa obra que Cristo fez pela sua igreja. Para resgatar a igreja,
grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Pois agora que sou tua, não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por te viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Eis que estou aqui na terra, esperando o teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem, Senhor, e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste, para meus grilhões partires, tua vida não poupaste. Amém. Esse hino também é uma oração, por isso que termina com amém. A palavra grilhões quer dizer cadeias, né? Nós estávamos presos aí e o Senhor nos libertou, né? Graças a Deus por isso. O presbítero Rafael está presente e ele vai também adorar o Senhor com uma canção de louvor ao nosso Deus. Que você possa estar de casa aí cantando, né? Com a sua família, louvando ao Senhor nesse momento. Boa noite, igreja, graça e paz. Nós vamos continuar então adorando ao Senhor com essa canção que já é conhecida da igreja. E em momentos de dificuldade, né, como nós estamos vivendo esse tempo de pandemia, um dos meios de graça que nós podemos encontrar calma, encontrar paz, é na oração. Então que nós possamos cantar essa música tendo a certeza de que se utilizarmos desse meio de graça que é a oração, nós podemos encontrar o Senhor Deus nela. E nós podemos ter, então, ao falar com Deus, que Deus possa, então, nos satisfazer com sua graça. Na oração encontro calma. Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem a alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio,
abrir a alma ao Criador, sentir que os céus estão abertos e ouvir a voz do Salvador. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Falar com Deus é o que preciso, pois Ele é fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças para viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz, o seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus nos satisfaz. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, por nos dar essa graça de podermos orar ao Senhor e saber que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos responde, e isso traz paz ao nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus. Graças a Deus por isso, graças a Deus, porque Deus deixou todos os mecanismos necessários para estarmos em comunhão com Ele, em sintonia com Ele. Meus irmãos, outro meio de graça que o Senhor nos deixou é a palavra, a pregação da palavra. E domingo passado, nós começamos a falar das últimas palavras de Jesus na cruz. São ao todo 7 palavras de Jesus na cruz. No domingo passado, nós fizemos uma abordagem resumida no Evangelho de Marcos sobre o dia da crucificação. Nós não vamos repetir isso hoje de novo, não é? E ministramos sobre as 2 primeiras palavras de Jesus na cruz. A palavra que fala de compaixão e misericórdia e a palavra que fala de compaixão e salvação. Jesus orando ao Pai, pedindo que perdoasse aqueles que lhe ofendiam, que lhe batiam, que lhe crucificavam, aqueles que lhe julgaram, e ao mesmo tempo também dizendo para o ladrão arrependido: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A terceira palavra, a quarta e a quinta, queremos pela graça de Deus estar pregando hoje, estar ministrando hoje. Eu queria pedir um pouco da sua paciência, que você pudesse dispensar, não é, qualquer atividade que tire a sua atenção e poder gastar esse tempo precioso para estar aprendendo da palavra de Deus, daquilo que o Senhor Jesus quis nos ensinar. A terceira palavra nós vamos encontrar no Evangelho de João, no capítulo 19, o versículo 27. Evangelho de João, capítulo 19, o versículo 27.
A terceira palavra fala de compaixão e afeição. Jesus, diz João, o apóstolo que escreveu o Evangelho, que vendo Jesus a sua mãe, e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E diz aí a Bíblia, né, que dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. A terceira palavra aqui que fala de compaixão e afeição é quando Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. E diz a João: eis aí a tua mãe. Queridos irmãos e irmãs, como que é importante para cada um de nós esse momento em que Jesus demonstrou compaixão e afeição pela sua mãe na cruz. Ele, com a sua natureza humana, ele tinha mãe, tinha pai e tinha irmãos. José, o pai de Jesus, era o pai de Jesus. E mesmo ele tendo sido o pai biológico de Jesus, né, porque Jesus fora gerado por obra do Espírito Santo, nós vamos citar isso aqui ainda na mensagem no decorrer, coube a José assumir a responsabilidade de pai, de proteger, de educar, não é, do menino até a sua fase adulta. Nós podemos dizer que, segundo pouca informação que as Escrituras nos dão sobre isso, que José, ele cumpriu a sua missão de pai, porque pai é aquele que cuida, é aquele que dá amor, não é? Nos dias da crucificação, certamente José já era morto. Nós não encontramos nenhum relato após o encontro de Jesus ali no templo, quando tinha 12 anos. Né? Lucas capítulo 2, 41 a 52. Depois desse episódio, a Bíblia se cala a respeito de José. Então, o que tudo indica é que José já tinha morrido, que Maria era viúva. Mas Jesus também tinha irmãos, e não era só um, ele tinha irmãos e tinha irmãs. Quem nos informa essa verdade é as próprias Escrituras, Mateus capítulo 12, 50, João 7, 5 e Atos 1, 14. Nós estamos dispensando a leitura, mas você pode conferir em casa. Mas eu queria chamar a sua atenção, nesse momento, para a mãe de Jesus. Maria, a mãe de Jesus, desde o dia que ela se achou grávida pelo Espírito Santo, ela entendeu como seria a sua vida de sofrimento. O anjo lhe aparecera e lhe disse: salve, agradecida, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Lucas capítulo 1, versículo 28 a 29. Esse procedimento foi apenas o começo de muitas lutas e provas que ela teria que passar na sua gravidez. Ela recebe essa notícia do anjo, mas dali em diante ela sabia das grandes necessidades que viria sobre a sua vida, sobre a família dela, sobre o seu povo. E nós sabemos que de início houve toda uma rejeição, não é, por Maria se encontrar grávida, ainda desposada com José. Ela não teve, diante do que a Bíblia nos relata, ela não teve um hospital, ela não teve um médico, ela não teve parteira para ajudar no nascimento do seu filho. Ela deu à luz, segundo a Bíblia, numa estrebaria, num lugar onde os animais dormiam e comiam. Depois, a Bíblia nos diz também que ela foi perseguida por causa do menino. Ela teve que fugir de Herodes para o Egito e tempo depois voltou para morar em Jerusalém. Vocês podem conferir Mateus capítulo 2, 13 a 15
e depois os versículos 19 a 23. Queridos irmãos e irmãs, houve também um momento, já tempo depois, que Maria sentiu a dor da perda. Maria estava voltando na estrada. Havia uma multidão de pessoas que viajava com ela, alguns companheiros também. E Maria procurou a Jesus e não achou. E ela voltou da viagem. Ela voltou para encontrar Jesus e só conseguiu depois de 3 dias. Ela voltou para o templo em Jerusalém e achou Jesus no meio dos doutores, ensinando com sabedoria e inteligência. Muitas mães, eu creio que já sofreram por esse mesmo motivo, por a perda de um filho. Eu tive momentos na minha família também, onde um irmão meu desapareceu do mapa, né? E por alguns momentos eu vi o choro da minha mãe, o choro do meu pai e a preocupação minha e dos meus irmãos. Isso é momentos de sofrimento, mas Jesus é o Filho de Deus, e Jesus consolou Maria naquele momento, dizendo que ele tinha que cumprir a vontade do Pai. Mas o pior momento para Maria foi ver o seu filho sendo desprezado e rejeitado pelos homens. Esse foi o pior momento. Ela viu ali os seus açoites, o viu sendo cuspido, sendo furado com uma lança e sendo crucificado. Ela estava ali ao pé da cruz. A Bíblia diz que Cristo foi o homem de dores. Porém, podemos imaginar que Maria foi também a mãe de dores, por ver o sofrimento do seu filho. Ela sofreu, contudo ela sabia desde o início que a vontade de Deus tinha que se cumprir. Por isso, ela se submeteu a passar por esse momento na sua vida. Quando disse o anjo a ela, bem lá no início, Lucas 1,38, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. O anjo tinha anunciado o que ia acontecer, e ela responde, aqui está a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua vontade. E o anjo foi embora, a deixou. Então Maria sabia que a vontade de Deus tinha que ser cumprida, que a vontade de Deus tinha que chegar a todo esse processo da crucificação. E na hora da crucificação, lá estava Maria, sofrendo a dor de ver o seu filho padecendo. Porém, ela tinha sido avisada desse acontecimento. E não foi só de uma vez só, meus irmãos. Porque Simeão, usado como profeta de Deus, ele disse a Maria, eis que este menino está destinado tanto para a ruína, como para a elevação de muitos em Israel. E para ser alvo de contradição, para que se manifeste os pensamentos de muitos corações. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. Ela estava ciente desses acontecimentos. Ela estava ciente desse momento de sofrimento em que ela veria o seu filho morrer. E naquele momento de alegria, por ser a mãe de Jesus e de privilégio, ela via o futuro diante dessa profecia. Ela foi avisada da tamanha dor e tristeza que viria sobre a sua vida de mãe. Na cruz, esse momento chegou. Na cruz, esse momento se cumpre. A profecia se cumpre. Não só essa profecia, mas todas as profecias a respeito de Cristo estão se cumprindo. Nos evangelhos, pouco se fala de Maria, mas naquela hora da cruz, lá estava ela, vendo o seu filho coroado com uma coroa de espinho, com o seu corpo sofrido, ensanguentado, sofrendo como justo no lugar dos injustos e pecadores, para lhe dar o perdão e a salvação. Meus irmãos, naquele momento, muitos dos seus discípulos não estavam ali. Muitos dos discípulos que Jesus gastou tempo, 3 anos discipulando eles, era um seminário, preparando eles, não estavam lá.
mas a sua mãe estava lá. João estava lá, o discípulo amado, permanecendo ao pé da cruz. Mas agora eu quero chamar a sua atenção para o Senhor Jesus. Lá estava ele, pregado na cruz, sentindo a dor física dos açoites, das suas mãos furadas, da coroa de espinhos sobre a sua cabeça. Havia com certeza a agonia do seu espírito. Mesmo assim, ele se abaixa, com os seus olhos olha para Maria, a sua mãe. Ele considera a dor da mãe, que tanto lhe amava, e lhe entrega aos cuidados do seu discípulo João. Sabe por quê, queridos? Porque Maria naquela hora precisava de amparo. Ela não tinha mais marido. Ela precisava de alguém que cuidasse dela. Jesus, então aí na sua humanidade, reconheceu a sua mãe e que lhe era devedor. Jesus sabia que ela como mãe tinha cumprido com as suas obrigações. Carregou-a no útero por 9 meses. Sofreu as dores de parto. Cuidou dele, o amamentou e o levou para ser circuncidado ao 8º dia, conforme a lei determinava. Ele disse: mulher, eis aí o teu filho, apontando para João. Depois disse ao discípulo amado: eis aí a tua mãe. João aqui é o mesmo apóstolo que escreve o Evangelho de João. E ele escreve todo esse relato, honrando a história, honrando os acontecimentos do que aconteceu lá na cruz. Então Jesus honrou Maria, entregando-a para que João cuidasse dela. É importante aqui, meus irmãos e minhas irmãs, vermos que Maria, ela deve ser honrada, mas não adorada. Jesus a honrou como mãe, mas ela não recebe nenhuma adoração. O Evangelho de Lucas nos conta que Maria jubilou-se em Deus, seu Salvador. Lucas 1,47. Desde a sua gravidez, ela entendia que dela nasceria o Salvador. Maria foi salva pela fé, como qualquer outro pecador. Isabel, sua prima, não disse a ela: bendita és tu acima das outras mulheres. Mas sim, bendita és tu entre as mulheres. E a seguir acrescentou: bem-aventurada a que creu. Lucas capítulo 1, versículo 45. Isabel creu que no ventre de Maria estava o Salvador de ambas, estava ali o Salvador do mundo. Lucas capítulo 1, versículo 43. Jesus, repetindo aqui, disse a Maria: mulher, eis aí o teu filho. Não há relato bíblico de que Jesus lhe chamou de mãe em nenhum momento, mas aqui Jesus lhe chama de mulher. O Evangelho de João apresenta Jesus como filho de Deus e não Maria como a mãe de Deus. Temos então, pelo contexto do livro, uma concordância de mostrar Jesus aqui se dirigindo a Maria como mulher. Jesus é que é digno de toda adoração. Jesus, na sua divindade, é o Salvador de todos os perdidos e pecadores, e isto inclui Maria, como mulher que precisava da graça salvadora de Cristo Jesus. Pois todos pecaram e precisam do perdão e da salvação de Jesus Cristo. Ela precisou do perdão, da salvação e dos cuidados de Jesus. Em seguida, agora nossos olhar volta para João. Porque Jesus diz a João: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. João convivia sempre de perto de Jesus e de sua mãe. Teve o privilégio de algumas vezes inclinar a sua cabeça sobre o ombro de Jesus. Era aquele que era usado pelos demais discípulos para fazer pergunta para Jesus. Jesus sabia dessa aproximação e de como João aprendera sobre o amor. E João é justamente o que escreve a carta do amor. 1 João fala de maneira maravilhosa sobre o amor de Deus. E é ele também que relata uma vez só na Bíblia o versículo que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar todo aquele que nele crê. Mas, meus irmãos,
não havia outras companhias tão apropriada como a de um pelo outro. Maria e João e Maria. Durante a convivência de João com Jesus e sua mãe, se formou com certeza uma união que em conjunto os ligava a Cristo. Quando Jesus disse a João: eis aí a tua mãe, era o mesmo que dizer: você está me substituindo como filho dela. Seja um filho para ela, cuide dela, console-a. E Maria realmente precisava de cuidado e também de consolo naquela hora e naqueles dias, não é, que antecederia aí a ressurreição, principalmente. Daquela hora em diante, diz aí a Bíblia, a palavra de Deus, que o discípulo a tomou para casa. Maria foi recebida de bom grado por João. Ela precisava de uma família, de um ombro amigo, pois estava com a sua alma ferida por causa da crucificação e da morte do seu filho. Lembrando que João está relatando esses acontecimentos depois que ele escreve o Evangelho. E por isso que esses detalhes são tão assim, já dizendo que ele a tomou e a levou para casa. Mas, queridos irmãos e irmãs, nós devemos lembrar que ali estava o homem Deus. Não podemos esquecer de que Jesus era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Estaremos ainda falando nessa noite sobre esse assunto. Porém, a sua divindade não anula as necessidades da sua humanidade. Ele aqui cumpre o 4º mandamento, que é honrar pai e mãe. Ele demonstrou com a sua atitude amor, carinho e consideração pela sua mãe. Jesus estava sendo um grande exemplo para que os filhos de hoje honrem os seus pais, daqueles dias e de hoje, para mim e para você. Ele, como homem perfeito, foi o nosso exemplo maior. O mandamento não exige somente obediência, mas também envolve amor e afeição, gratidão e respeito, e foi isso que Jesus fez, e é isso que eu e você tem que fazer com nossos pais. Foi o que ele fez por sua mãe, que está incluído, não é, na Bíblia, a sua obediência. Ele cumpriu a vontade de Deus em todos os aspectos. O apóstolo Paulo, em Filipenses, diz que Jesus tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus não desprezou a sua mãe, ele não desprezou nenhum dos que Deus lhe deu. Ele está conosco todos os dias até a sua volta para nos buscar e julgar o mundo. Precisamos nos sentir seguros em suas mãos. E ele, antes da sua morte, intercedeu pelos seus ao Pai, dizendo: é por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, enquanto eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Então a preocupação de Jesus, da mesma forma que ele teve com a sua mãe, ele teve com todos os seus discípulos, comigo e com você. Um Deus cuidador, um Deus amoroso, não é? Tanto como Deus, como homem também. A 4ª palavra, meus queridos irmãos e irmãs, nos fala de expiação. Está em Marcos, capítulo 15, o versículo 34. Você pode conferir na sua Bíblia. Marcos, capítulo 15, o versículo 34. Se encontra também em outros evangelhos. Diz lá: Deus meu, por que me desamparaste? Essa é a palavra, mas o versículo todo diz assim: à hora 9, clamou Jesus em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos e irmãs, eu queria que você voltasse um pouquinho atrás. Domingo passado nós falamos de Jesus como sacerdote que intercedeu. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Agora aqui temos a palavra de Jesus
também como sacerdote, mas como sacerdote que expia os pecados daquele que o Pai lhe deu, como ele acabara de falar no Evangelho de João, capítulo 17, que lemos. Uma palavra aqui que fala agora da expiação realizada em favor dos eleitos. Eu quero que você veja comigo aqui algumas observações que são importantes diante desse clamor de Jesus. A primeira observação diz respeito à hora nona. O texto começa nos informando que foi na hora nona que Jesus pronunciou as palavras a Deus. O sistema de horas judaico é bem diferente do mundo ocidental. O dia dos judeus começa às 6 horas da manhã, horário que o tempo passa a ser contado. A Bíblia nos informa que Jesus foi crucificado na hora nona, 3 horas da tarde. E a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra entre meio-dia e as 3 da tarde. E foi por volta da hora nona que Jesus clamou em alto tom: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A segunda observação que tenho aqui a fazer diz respeito às palavras usadas por Jesus. Ele usou palavras em aramaico, Elohim, Elohim, para clamar a Deus aqui em Marcos. Mateus nos informa que ele usou essas palavras, essas mesmas palavras em hebraico, Eli, Eli, lá em Mateus 27, 46. E a Bíblia relata lá em Mateus que houve uma confusão daqueles que ali estavam. Alguns acharam que ele chamava por Elias. Mas as duas palavras, as duas referências, se refere que ele estava se comunicando com Deus. A tradução completa nós temos em nossas Bíblias: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui temos, queridos irmãos e irmãs, o cumprimento do Salmo 22:1, que começa dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Fazendo aí uma referência à pessoa de Jesus, porque Jesus está em todas as páginas da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Ele é o centro de toda a história. Mas a terceira observação é sobre a pergunta angustiante de Jesus: Deus meu, por que me desamparaste? O momento que Jesus aqui invoca ao Pai, podemos dizer que foi o momento mais comovente, o momento mais angustiante da crucificação. Naquele momento, Jesus estava sentindo o abandono de Deus, da sua presença divina. Deus o deixara com o propósito de efetuar sua ira e o seu juízo pelo pecado humano. Jesus estava recebendo o peso de todos os nossos pecados, de todos os que creram anteriormente e dos que creram durante o seu ministério e dos que haveriam de crer. E aqui está incluído eu e você, que cremos depois da crucificação. Este é o sentido do abandono de Deus em certo sentido, pois Jesus estava recebendo o peso da culpa do pecado do seu povo, desde Adão até o fim do mundo. Jesus estava recebendo então na cruz a punição que era devida a cada um de nós, a mim e a você. Ele estava experimentando naquele momento o inferno, no sentido de que o inferno é não gozar da presença abençoadora de Deus. Ele recebeu sobre si e assumiu o que era para mim e para você. Receber pelos meus pecados e você receber pelos seus pecados. Aquele sacrifício era meu e era seu. E ele estava sendo maldito em nosso lugar. A sua morte na cruz foi uma morte maldita. Isso se encontra lá em Deuteronômio 21, 23, mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 3, 13, faz referência, dizendo: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro.
Queridos irmãos e irmãs, o que Jesus sentia naquela hora era a consciência dessa terrível maldição que ele separava de Deus. Ele estava sem pecado algum, assumindo a maldição de que o pecado afasta o homem de Deus, como nós encontramos lá em Isaías, no capítulo 59, 2. Este era um sentimento de uma total angústia. Ele já havia provado um pouco antes desse momento lá no Getsêmani. Ele sabia do que ele ia passar. Lá em Lucas 22, 42 a 44, ele diz, 14, 34 primeiramente, ele diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Lá em Marcos 14, 34. Depois, Lucas 22, 42 a 44, ele vai dizer: Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. E Lucas, escrevendo, diz que então lhe apareceu um anjo do Senhor que o confortava. E estando Jesus naquele momento em agonia, ele orava mais intensamente. E Lucas registra, e somente Lucas. E aconteceu que o suor dele se tornou como gota de sangue caindo sobre a terra. Jesus experimentou antecipadamente, mas naquela hora ali, era o momento do sacrifício. Jesus sabia desde a eternidade que viria ao mundo para morrer em favor dos eleitos. Ele havia afirmado que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciões, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Essas são palavras de Jesus lá em Lucas 9, 22 e Mateus 16, 21. Mas preste atenção na palavra, é necessário. Jesus diz: é necessário que eu morra. Ele tinha um entendimento de que precisava morrer pelos pecados dos seres humanos. E lá em Lucas 22, 37, pois eu lhe digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está se cumprindo. Oh, meus irmãos, o cumprimento da palavra de Deus, como é precioso para nós lermos a palavra, como é precioso para nós vermos a Bíblia se cumprindo. O que importava para Jesus naquele momento era obedecer a Deus, fazendo o sacrifício da nossa expiação, redimindo-nos dos nossos pecados. Nós sabemos, meus irmãos, pelas Escrituras, que o primeiro Adão, nosso pai carnal, desobedeceu. Está registrado lá em Gênesis capítulo 3. Ele resolveu comer do fruto proibido e morreu espiritualmente. Ali acontece 3 mortes: a morte do corpo, a morte espiritual, e também dali parte também a morte eterna, a separação de Deus para sempre. Agora Jesus é o Adão, o segundo Adão, que é obediente e que é justo, que satisfaz a justiça de Deus. Ele estava submisso naquele momento à vontade soberana de toda a Trindade. Na cruz era aquele momento de separação e de angústia que ele sentia, porque ali era Jesus homem, sentindo a dor que era para mim e para você. Mas em nenhum momento, ele perdeu a confiança do Pai, porque ele exclamou: Deus meu, Deus meu. Apesar da dor, Jesus sabia que o Pai ainda lhe pertencia. Jesus sabia que aquela retirada era momentânea. Não significava a retirada do seu amor. O brando de Jesus era um clamor de agonia, mas não era um clamor de desconfiança. Agonia necessária para que a redenção fosse um plano perfeito. Queridos irmãos e irmãs, Jesus estava enfrentando a maldição do julgamento de Deus do pecado. A ira do Deus Todo-Poderoso estava sobre ele. Nem eu, nem você, ninguém jamais poderia suportar a ira de Deus contra o pecado.
O profeta Isaías viu esse acontecimento antecipadamente. Ele viu que Deus olhava para Jesus na cruz e o via levando sobre si, sobre os seus ombros, os pecados de muitos. E desta forma, Jesus foi amaldiçoado no meu e no seu lugar, para que nós fôssemos libertos para sempre. Ele é o servo sofredor, do qual falou o profeta Isaías nos capítulos 19 a 53. Por isso Deus se comunicou com a terra naquele momento ali. Diz a Bíblia que esse momento aconteceu, e eu creio que foi para provar o abandono e o sofrimento do seu filho pelos pecadores. Marcos nos informa que ao meio-dia houve trevas sobre a face da terra. O sol se escondeu, as trevas vieram sobre todos ali. Marcos capítulo 15, versículo 33. Aqui nós temos um sinal momentâneo de uma interrupção no relacionamento do pai e do filho. E Jesus faz com que o pai, faz com que isso fique claro, para que todos pudessem ver que aquilo não era um fenômeno natural, mas era um fenômeno do Deus Todo-Poderoso, mostrando que ali estava o filho dele sendo morto em nosso lugar, sofrendo no meu e no seu lugar. Mas lembre-se que essa separação era apenas momentânea. No terceiro dia, a Bíblia diz que Deus o ressuscitou dentre os mortos. O apóstolo Pedro afirma em Atos 2, 32 e 33, ele diz: Deus ressuscitou este Jesus, e disto todos nós somos testemunha. Exaltado, pois, à direita de Deus. Falaremos no próximo domingo, na conclusão, um pouco sobre a ressurreição de Jesus. Mas ainda quero fazer algumas considerações. Jesus realizou a sua obra, esmagando a cabeça da serpente, que é o diabo, a mesma que tentou a Eva e Adão lá no jardim. Ali estava o justo morrendo pelos injustos, para nos conduzir de volta a Deus, para nos dar uma total libertação. 1 Pedro 3,18. O Senhor Jesus, Ele traspassou as trevas para nos conduzir à luz. A Bíblia diz lá em Colossenses 1, 13 e 14, que Ele nos libertou do poder das trevas, do poder de Satanás, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a total redenção, a total remissão dos nossos pecados. Meus queridos irmãos e irmãs, Ele sofreu para que eu e você pudéssemos viver para sempre redimidos e abençoados, felizes. Agora somos livres, jamais escravos. Que coisa maravilhosa, porque eu e você estava na rua da amargura. Nós era escravo do pecado, escravo de Satanás. Mas o escritor aos Hebreus, lá no capítulo 2, 9b, versículo 14 e 15, vai dizer o seguinte. Preste atenção. Jesus, que por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também Jesus igualmente participou dessas coisas, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, a serpente, e livrasse todos os que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Aleluia. Louvado seja Deus pelo sacrifício do seu Filho. Louvado seja Deus pelo perdão dos nossos pecados, pela nossa libertação. Mas digo ainda, que a expiação não é a causa do amor de Deus. Ele não começou a nos amar porque Cristo morreu em nosso lugar. Não foi não, meu querido irmão e minha querida irmã. O amor de Deus é eterno. E Cristo morreu em nosso lugar por causa do amor de Deus. João 3,16, que já foi citado aqui. Eu e você, que já passamos pelo novo nascimento, e aqueles escolhidos que ainda passarão, somos objeto do amor de Deus, realizado através da expiação de Cristo na cruz.
Deus quis se reconciliar com aqueles que eram objetos da sua ira. Nós não tínhamos capacidade para isso. Foi Deus, através do seu Filho. Olha o que nos informa o apóstolo Paulo em Romanos 5, 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Salvador Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Estamos reconciliados. Não somos mais inimigos de Deus. E ainda, como reformados, entendemos que a Bíblia nos informa, que a Bíblia nos ensina, que a expiação realizada por Cristo foi suficiente para salvar todos os seres humanos. Porém, Cristo morreu com o propósito de salvar somente os eleitos. Somente aqueles que de fato Ele aplica a salvação. Estes são chamados nas Escrituras de minhas ovelhas, João 10, 26. Seu povo, Mateus 1, 21. Eleitos, Romanos 8, 32 a 35. Escolhidos, Efésios 1, 4. Predestinados, Efésios 5. E destinado para a vida eterna, Atos 13, 48. Podemos ver muitas e muitas outras referências sobre isso. A expiação, queridos irmãos e irmãs, garante a salvação de todo aquele que crê em Cristo como seu Salvador. A expiação não apenas tornou a salvação possível, mas a garantiu. A expiação garante que todos aqueles que creem em Cristo não apenas podem ser salvos, mas realmente são salvos. A palavra, quando é pregada, o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, João 16, 8. E ainda assegura de manter-nos firmes até o fim. Foi isso que Paulo disse: aquele que começou a boa obra em vocês, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, 6. Nosso tempo já estourou, mas aguente mais um pouquinho, porque eu sei que o Senhor, né, nos dará graça para terminar aqui a terceira palavra. A quinta palavra, né, fala da sua humanidade. Embora já nos referimos, não é? Eu quero que você veja na sua Bíblia, João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir as Escrituras, disse: tenho sede. Tenho sede. Disse Jesus no momento de sofrimento na cruz. Essa palavra vem na sequência. Vemos aqui Jesus na sua humanidade. O evangelista Mateus nos informa que logo no início da crucificação, ao chegarem ao Gólgota, ao lugar da caveira, quiseram que ele bebesse vinagre misturado com fel, provavelmente uma mirra. Era uma mistura que se usava como analgésico, mas Jesus não quis beber. Mateus 27, 33 e 34. O apóstolo João nos informa sobre o momento que intercede aqui a sua morte, o momento final em que se cumpriram as Escrituras. E Jesus disse: tenho sede. Deram-lhe de beber uma bebida simples, não misturada, um vinho barato que era bebido pelos soldados. João narra que os soldados que estavam ali, viram ali um vaso cheio de vinagre, e eles embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de isopo, aproximaram a esponja da boca de Jesus. Versículo 29. Jesus sempre deixou claro que todos os acontecimentos da sua encarnação, ministério, sofrimento, morte e a sua posterior ressurreição era
cumprimento das Escrituras. Ele nunca negou isso, meus irmãos. E aqui nós temos o cumprimento do Salmo 22:15. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apegou ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. E ainda o Salmo 69:21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Aqui estava se cumprindo a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos e irmãs, notamos a continuação do sofrimento do nosso Salvador. Pelo que já vimos até aqui, ele já havia sido condenado e julgado. Igual se condena um malfeitor, igual se condenava um assassino e ladrão, mas de forma injusta. Nele não se encontrou pecado algum. Durante a crucificação bateram nele, esbofeteando-o, cuspiram nele e pregaram-lhe na cruz. Suas forças humanas estavam se esgotando de forma completa. Era o fim da vida se aproximando. A morte estava chegando. Tenho sede. Mas perguntamos aqui quem é Jesus. Aquele que disse-se a fonte de águas que saciam a sede, disse ele à mulher samaritana. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Jesus usa a figura da água. Aquela mulher estava com sede. João 4, 14, 15. Outra vez disse Jesus: quem crê em mim jamais terá sede. João 6, 35. Meus irmãos, quem é Jesus? A fonte que fornece abundantemente. João capítulo 7, 37 a 38. Mas ali na cruz, como homem, como humano, agora ele sente sede da água. A água que ele tinha usado como figura, se falando das coisas eternas. Pede água para saciar a sua própria sede. Mas por quê? A humanidade de Jesus naquele momento é eminente. Ela é distinta, ela é destacada. Ele acabara de ser abandonado pelo seu pai, como vimos. Mesmo que por um tempo determinado, mas agora estava só, sem a sua divindade. Era o homem Jesus ali, homem como nós, sujeito às dores e à morte. Aquele que ressuscitou mortos, agora morreria. E antes da morte sentiu sede, como qualquer humano sente, como eu e você sente. Mas ainda quero dizer que é preciso entendermos que Jesus é 100% Deus e 100% homem. Isto é, um ser plenamente humano e plenamente divino. Ele é uma só pessoa, mas possui duas naturezas. Uma humana e outra divina, como nos mostra as Escrituras. Ele se encarnou por obra do Espírito Santo. Mateus relata que Maria achou-se grávida pelo poder do Espírito Santo. Mateus 1,18. E diz que o anjo do Senhor disse a José que o que nela foi gerado era obra do Espírito Santo. E disse ainda que o seu nome seria Jesus, porque salvaria o seu povo dos pecados. Mateus 1, 20 e 21. Aqui se cumpre, queridos irmãos, Gênesis 3,15, que da mulher haveria de nascer um que pisaria a cabeça da serpente. Mas, meus irmãos, nós podemos ver agora João escrevendo o seu evangelho, e ele diz que no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Deus estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. O homem Deus. João capítulo 1, versículo de 1 a 3. Sua humanidade, meus irmãos, ela é destacada e podemos dizer assim provada quando ele sentiu o desamparo de Deus e quando ele sentiu sede, como já falamos até aqui. Mas podemos ver ainda, meus irmãos, que o escritor aos Hebreus nos diz: por isso mesmo era necessário que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu quando foi tentado, é poderoso para
socorrer os que são tentados. Hebreus 2, 17, 18. Mas o escritor ainda continua, no capítulo 4, de 15 a 16, a dizer-nos: tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como o grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, veja aí, ele foi tentado em todas as coisas, porque ele foi homem como eu e você, a nossa semelhança, mas com uma diferença: sem pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Hebreus 4, de 15 a 16. Meus irmãos, a Bíblia diz ainda que na sua natureza Jesus teve fome, Mateus 4, 2. Teve cansaço, João 4, 6. Jesus chorou, João 11, 35, 38. Enfim, há outras referências com respeito à humanidade de Cristo. Mas, queridos irmãos, Satanás nunca se dá por vencido. Logo no início da igreja, no Novo Testamento, os apóstolos enfrentaram ensinamentos contrários à humanidade de Jesus. Começou-se entre os hereges uma filosofia que dizia que tudo que é espiritual é bom, mas a matéria é essencialmente má. Daí se dizia que Deus não pode ter nenhum contato com a matéria. E essa afirmação conduzia a negar que Deus criou o mundo e também negava a humanidade de Jesus. Isto aconteceu no primeiro século da igreja. E ainda hoje, nos nossos dias, se vê acesa essa heresia. E nós devemos ter cuidado com qualquer doutrina ou ensinamento que nega a humanidade de Jesus. E por isso, querido e querida, eu quero dizer para você: leia a Bíblia, conheça a palavra de Deus, porque esse ensinamento pode bater na sua porta. Mas concluindo, chegando ao fim, graças a Deus, vimos, queridos, que quando Jesus disse: tenho sede, essa palavra dita na cruz falava da sua humanidade. Como quando Deus foi abandonado pelo seu Pai, como homem, ele sentiu sede, pronunciando o fim da sua resistência física, já à beira da morte. Vimos também que Jesus não desprezou a sua mãe. Ele não despreza nenhum de nós, nenhum daqueles que Deus lhe deu. Se você é um eleito, se você é filho de Deus, Deus não lhe abandona, Deus não lhe deixa. Ele está conosco todos os dias, até a sua volta, para nos buscar e julgar o mundo. Eu e você precisamos nos sentir seguros nas suas mãos. E ainda vimos a palavra que ele fala da expiação. Deus o abandonou para que ele fosse o sacrifício completo, o maldito em nosso lugar. Ele recebeu a ira de Deus em nosso lugar. Ele esmagou a cabeça da serpente. Ele pagou o preço de sangue pelos nossos pecados. Nos reconciliou com Deus. Agora, queridos irmãos e irmãs, nós temos paz com Deus. Amém. Aleluia. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Creia nele. Ande com ele. Viva para ele. E o aguarde para estar com ele para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Amém. Glória a Deus por isso. Vamos orar, meus irmãos e irmãs. Oh, papai querido. Que plano maravilhoso, Senhor. O plano da redenção. Obrigado pela tua fidelidade, Pai querido, de cumprir a tua palavra. Tu não mediu nenhum esforço para enviar o teu filho. Tu deu o teu único filho, sabendo desse momento de dor que ele ia passar, que ele ia ser pregado naquela cruz. Mas tu mesmo, Senhor, na Trindade Santíssima, no conselho da Trindade, resolveu que era preciso que só através do derramamento de sangue que poderia haver perdão de pecados. Obrigado, Jesus, porque toda figura se cumpre na cruz, toda figura de Jesus, do seu sacrifício, ele é o sacrifício para sempre. Obrigado porque nós aprendemos, Senhor, muitas lições até aqui, dessas últimas palavras de Jesus. Nos ajude a pôr em prática, Senhor, porque Jesus é o maior exemplo, não só no sacrifício na cruz, mas a sua vida cotidiana, a sua vida com a sua família, porque muitos dos seus irmãos também se tornaram cristãos. Como nós podemos ver, o seu meu irmão Tiago, que escreve a sua epístola, a sua carta, falando das grandezas de Deus e das maravilhas de Jesus Cristo.
Obrigado, Senhor, porque agora nós fazemos parte da tua igreja. Obrigado porque nós fomos redimidos, Jesus, pelo teu sangue. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não necessita nos abandonar como o Senhor abandonou o teu filho. Nós estamos seguros e garantidos, estamos reconciliados, estamos em paz, Senhor. Mas ainda o pecado habita em nós. Por isso pedimos, Senhor, que o Senhor nos santifique e nos guarde, nos livre do pecado e nos ajude a estarmos preparados, Senhor, para o grande dia do encontro contigo. Pai, abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa cada filho teu, abençoa cada família, Senhor. Supra as necessidades, Senhor. Oh, Senhor, restaura a fé, restaura a vida espiritual, põe de pé a tua igreja, coloca desejo no coração pela palavra, pela oração, pela comunhão com o Senhor. Traga um avivamento sobre a tua igreja, Senhor, que eles possam em casa clamar, que eles possam em casa buscar, que os vizinhos possam ouvir, que naquela casa há filho do Senhor, ali preparado para dar uma palavra de socorro e de consolo nesse tempo de pandemia. Senhor, obrigado pelo Senhor nos ouvir. Oh, Senhor, clamamos pela irmã Rose, cúria, Senhor. E clamamos, ó Deus, pela família do reverendo Watterson, que está de luto nesse dia. Oh, Senhor, consola o teu filho, a tua filha, os seus filhos, Senhor. Oh, Deus, consola aquela igreja que chora. Mas também, Senhor, ao mesmo tempo de ver que a tua filha estava preparada para estar contigo na glória. Senhor, muito obrigado. Fica conosco, nós oramos em nome de Jesus. Recebei a bênção, queridos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo reine sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado por todos os lugares da terra, agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Um abraço a você e uma boa semana.